اعتراف کردن. Na luz do dia 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaram uma sequência de ataques aéreos em larga escala contra o Irã. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica realizou ataques de contragolpe contra Israel e também contra bases militares americanas no Bahrein. E neste episódio, falaremos sobre os primeiros momentos deste embate épico que coloca o barril de pólvora do Oriente Médio na beira de um abismo insano. O mundo acordou chocado com a eclosão do conflito no Oriente Médio, mas não surpreso. Nos últimos meses, todas as peças no tabuleiro geopolítico apontavam para um conflito inevitável. Os Estados Unidos realizaram uma das maiores concentrações de força naval e aérea no Oriente Médio em décadas, deslocando porta-aviões, dezenas de embarcações de guerra, caças avançados e unidades de apoio logístico para a região, um sinal claro de que Washington se preparava para algo monumental. Enquanto isso, negociações diplomáticas entre Washington e Teherã, especialmente sobre o programa nuclear iraniano, foram abandonadas de forma abrupta, com cada lado acusando o outro de intransigência e recuos nas conversas de última hora. E assim, no vácuo da diplomacia, o abismo da guerra cedeu no Oriente Médio. Ao que tudo indica, Israel encabeçou a ponta da lança no ataque inicial. Essas imagens foram divulgadas pelos militares israelenses e mostram sua força aérea em ação durante a empreitada, indicando que as aeronaves participaram ativamente do ataque contra o Irã. Em sua retórica, Tel Aviv fala em um ataque preventivo destinado a remover ameaças existenciais ao seu território e à sua população. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa israelense, que também declarou estado de emergência em todo o país. Como Israel não age sozinho, o ataque foi coordenado com os Estados Unidos, segundo fontes oficiais, e tinha sido planejado por meses antes de ser executado. Nessas imagens que você vê agora, é possível ver o momento que vários mísseis rasgam o espaço aéreo iraquiano em direção ao Irã. Foram várias ondas sucessivas que atingiram inicialmente mais de 30 alvos no Irã. O foco declarado foi neutralizar capacidades nucleares, centros de comando e infraestrutura de mísseis balísticos. As primeiras explosões foram registradas em várias partes de Teherã, a capital do Irã, incluindo áreas perto de estruturas governamentais importantes. Imagens e relatos de mídias internacionais mostraram colunas de fumaça subindo sobre a cidade, enquanto sirenes soavam nas ruas, alertando a população para buscar abrigo. O presidente dos Estados Unidos confirmou que operações de combate em grande escala estavam em andamento, classificando a ofensiva como parte de um esforço estratégico para neutralizar capacidades militares iranianas que, segundo Washington, representavam uma ameaça iminente, especialmente ligadas a programas de armas nucleares e de mísseis balísticos. Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Mas no fundo, Washington já sabia que essa não seria uma missão simples. Ao anunciar o início das chamadas operações de combate em grande escala, batizadas pelos Estados Unidos de Operação Epic Fury, a Casa Branca deixou claro que o cenário seria diferente de intervenções mais limitadas do passado. O próprio Trump alertou que poderiam haver baixas e afirmou que o objetivo era destruir capacidades estratégicas iranianas, como mísseis e estruturas militares consideradas ameaças diretas à segurança regional. Ou seja, não era uma ação simbólica. Era o início de um confronto de alto risco com consequências imprevisíveis.
O que você vê agora é a residência do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em Teherã, que aparece destruída em imagens de satélite. Khamenei não estava no local no momento do ataque. Segundo autoridades iranianas, o líder já havia sido transferido previamente para um endereço seguro. E no tabuleiro da guerra, como sempre, toda ação provoca uma reação. E o Irã respondeu enquanto ainda estava sob ataque, encaixando o contragolpe praticamente em tempo real. O Bahrein confirmou que uma instalação ligada à 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos foi atingida por mísseis. Ali era um dos principais comandos navais americanos no Golfo Pérsico, mas já havia sido evacuado previamente. As imagens capturaram o exato momento do impacto, reforçando a dimensão simbólica e estratégica da retaliação iraniana. Mas o ataque ao Bahrein não foi um caso isolado. Ele faz parte de uma ofensiva regional mais ampla, que também teria como alvo bases militares americanas no Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, e o próprio território de Israel também foi atacado. A julgar por esse padrão, o Irã parece ter optado por uma estratégia de dispersão ofensiva. Em vez de concentrar todos os seus recursos apenas em Israel, que é protegido por um dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados do mundo, Teherã ampliou o leque de alvos, atingindo países que abrigam infraestrutura militar estratégica dos Estados Unidos, como Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Jordânia. Do ponto de vista tático, essa abordagem permite causar danos rápidos e simultâneos, explorando o fator surpresa e testando múltiplas camadas de defesa ao mesmo tempo. Em vez de gastar uma quantidade massiva de mísseis em uma tentativa prolongada e incerta de romper as defesas israelenses, algo que no passado trouxe resultados limitados, e agora o Irã parece querer tentar tacar fogo no barril de pólvora e transformar o conflito em um problema regional. No entanto, essa estratégia também envolve riscos. Ao dividir seu arsenal entre vários alvos, o país reduz a concentração de fogo sobre um único objetivo estratégico. Isso pode limitar o impacto real de cada ataque, dificultando a obtenção de danos decisivos tanto contra Israel quanto contra os Estados Unidos. Ou seja, para o Irã, em termos militares, trata-se de uma escolha clara: concentrar poder para destruir um ponto específico, ou espalhar pressão para ampliar o custo político, militar e psicológico do conflito. E por falar em psicológico, essas imagens insanas que surgiram nesse contexto registram o exato momento em que um fragmento de um míssil balístico iraniano abatido cai bem ao lado de uma rua movimentada perto de uma área residencial em Doha, na capital do Catar. Moradores locais correm abertamente pelas ruas e filmam a cena, escapando por pouco de serem atingidos pela detonação do combustível restante. Voltando ao lado iraniano, Israel divulgou imagens de ataques aéreos contra centenas de alvos, incluindo lançadores de mísseis no oeste do país. Inclusive, alguns veículos afirmam que a ofensiva teria neutralizado figuras centrais da liderança iraniana, como o ministro da Defesa Aziz Nassirzadeh, o chefe do judiciário Gholam Hossein Mohseni-Ejei e o comandante militar Amir Hatami. Mas, até o fim dessa edição, não havia confirmação independente dessas baixas. Já a agência estatal iraniana informou que 40 pessoas perderam a vida e 48 ficaram feridas após um ataque aéreo atingir uma escola em Minab, no sul do país. As autoridades locais dizem que equipes de resgate foram mobilizadas, mas os números e as circunstâncias do episódio ainda não foram esclarecidos por fontes externas. Em Israel, sirenes tocaram ao longo de todo o dia e impactos foram registrados em Haifa.
Mas a real dimensão do que está acontecendo, e principalmente do que ainda pode acontecer, permanece incerta. O teatro de operações do Oriente Médio entra em uma fase sombria, e os próximos capítulos desse drama serão escritos na história humana. مسيرة يا شباب مسيرة مسيرة اضرب 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 عدل